Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você tem gostado dos conteúdos aqui do canal, peço a gentileza para se inscrever e também para compartilhar aí com amigos e familiares que você acha que possa precisar de alguma dessas reflexões ou pessoas que têm interesse de saber um pouco sobre o Espiritismo. Então, só se inscrever aí e compartilhar. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que causa muito interesse, muita curiosidade, principalmente para quem está começando o Espiritismo agora, ou pessoas às vezes que não leem tantos livros, conteúdos espíritas. Então, é um debate que eu sempre gosto de trazer, às vezes em palestras, porque nós precisamos ter consciência disso. Todo mundo sabe que Jesus, quando veio à Terra, quando ele encarnou entre nós, ele trouxe uma mensagem de amor ao próximo, de transformação, de caridade, de conseguir olhar o outro com mais percepção de humanitária, né? Então Jesus teve todo no seu percurso, no caminho da sua vida, essas percepções, ou seja, ensinava isso através dos exemplos, através, né, das palavras, através do que ele pensava, porque Jesus tinha todo mundo que conviveu com Jesus, os evangelhos e também muitos espíritos que trouxeram essas mensagens, falava que ele radiava um amor, uma sintonia vibracional muito grande. E tem uma imagem circulando nas redes sociais, eu já vi várias pessoas compartilhando ela, que diz o seguinte: Jesus não veio ensinar religião nenhuma, Jesus veio ensinar o amor. E de fato é isso. Jesus nos ensinou a amar o próximo. O que nós precisamos fazer para conquistar o reino de Deus? E o que é o reino de Deus? É o nosso estado íntimo. Porque se o nosso estado íntimo estiver bem, nós vamos estar bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Mesmo que estejamos com algum problema exterior. Ah, William, muitas pessoas pensam, isso é impossível. Não, não é. Mesmo com um problema que vai nos devastar, se nós estivermos internamente bem equilibrado, nós vamos sentir aquela dor, nós vamos sentir aquela angústia, mas nós não vamos perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E em suma é isso que Jesus veio nos ensinar. E qual que é, William, a dúvida que muitos espíritas têm no começo? Muitos espíritas, ou até mesmo espiritualistas, se perguntam: eu preciso ser espírita para desencarnar bem? Ou seja, eu preciso estar vinculado à religião espírita, a ir a um centro espírita, para eu morrer bem, para eu morrer consciente, para eu chegar no plano espiritual bem, consciente de tudo que eu fiz e não passar por tantas tormentas? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Peço que vocês prestem bem atenção porque nós vamos ler algumas partes de um livro, mas vai ser bem interessante. O livro que eu separei para nós falarmos sobre isso é o livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Eu já indiquei diversas vezes as obras do André Luiz aqui, reindico de novo para vocês, principalmente quem tem interesse sobre desencarnação, sobre como funcionam os processos de desencarnação. O livro Obreiro da Vida Eterna vai trazer muito sobre isso. Mas não leia só ele, vai lendo em seguida o Nosso Lar, todos eles, porque você vai compreender a semântica do livro e vai entender muito sobre espiritualidade, sem deixar de ler as obras básicas juntos, porque um vai intercalando o outro e você vai compreendendo mais. Mas o que esse livro tem de interessante? Como eu já disse, aqui em casa nós fazemos os estudos nas quartas-feiras sobre as obras do André Luiz e nós estamos justamente no Obreiros da Vida Eterna. Eu convido vocês também a fazer. Pode fazer na sua casa, junto à família, leia um capítulo antes de um livro que tem uma mensagem cristã, depois leia as obras de André Luiz, porque vai ter muitos debates para vocês discutirem em família, e tira um dia, além do Evangelho no Lar, tira um dia para ler uma obra espírita junto com a família. Isso vai acrescentar demais na vida espiritual e material de vocês. Então, esse livro Obreiro da Vida Eterna eu vou resumir muito por cima para vocês lerem, então não vou trazer muito resumo. Em suma, o André Luiz, que trabalha na colônia espiritual Nosso Lar, vai para uma outra colônia vinculada ao Nosso Lar para ajudar um grupo de espíritos a desencarnar cerca de 6 espíritos. Então eles estão numa missão que vão ficar alguns meses na Terra
eles começam a visitar essas pessoas que vão desencarnar, tipo um médico, enfermeiro mesmo. Eles chegam lá, olham, anotam o estado, quanto tempo ainda tem de vida, vê os familiares, vai programando para desencarnar. Então é muito interessante. Mas o que vai nos ajudar na nossa reflexão de hoje? É necessário sermos espíritas para desencarnarmos bem e consciente? Então nós vamos ver isso aqui com o André Luiz, quando ele chega para ter o primeiro contato com esses espíritos. O mentor vai explicando a religião desses espíritos, o que eles fizeram e como que eles vão desencarnar. Então nós vamos entender a partir daí a religião e como que vai ser isso daí. Para quem tiver curiosidade de ler depois o capítulo inteiro, está no capítulo 11 do Obreiros da Vida Eterna, continua um pouco no capítulo 12, mas nós vamos focar aqui no capítulo 11. O primeiro espírito, aliás, o primeiro encarnado que eles vão ajudar a desencarnar se chama Dimas. E o mentor que está com o André Luiz vai explicar quem que é Dimas. E ele fala assim: "É Dimas", exclamou, indicando o enfermo, "assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência. Faz muitos anos que veio de nossa colônia espiritual, ou seja, que reencarnou. Há pouco mais de meio século, consagrando-se na tarefa obscura para melhor atingir os divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo", continuou o assistente, "fez-se credor de felizes e inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu de nossa presença, ou seja, o Dimas era médium, ele viu André Luiz, viu os outros espíritos, fechou os olhos do corpo e enxergou com a visão da alma e animou-se sorrindo." Outro detalhe aqui, muita gente acha que os médiuns veem com os olhos, gente, da carne. Às vezes não, às vezes o médium fecha os olhos e percebe os espíritos ali naquele ambiente. Isso é assunto para outra reflexão, vamos focar aqui. Mas só para deixar um parêntese aí. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal de certo modo com extraordinária facilidade. Vendo-nos perto do leito, pôs-se ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiado. Ou seja, aí o André Luiz continua falando que eles ajudaram ele, deram um passe e tudo mais. Primeiro ponto a se observar. Ele fala aqui que Dimas era médium, mas não fala a religião dele. E mediunidade não existe somente no espiritismo, né? A gente tem mediunidade latente na Umbanda, no Candomblé e em outras religiões com outras nomenclaturas. Então não fica claro que se ele é espírita ou não. Mas o que fica claro é que ele colaborou muito com a sua mediunidade a esses espíritos. Ah, William, mas ele pode ser espírita? Pode, mas ele não deixa claro. Nós vamos ver mais pra frente com os outros casos que tem médiuns espíritas e médiuns não espíritas de outras religiões e como que ele desencarnou. Por que Dimas está desencarnando consciente aqui? Porque ele teve uma vida correta, uma vida de atitudes no bem, de trabalho fraterno, passou pelos problemas da vida, pelos problemas familiares, resignados, com aquela fé que eu falei lá atrás, ou seja, o seu céu interno estava equilibrado. E é isso que nós temos que ter para nossas vidas. E aí o mentor vai dizer que ele vai levar esses espíritos para a colônia, para preparar com o ambiente da colônia e depois voltar. Então antes de desencarnar isso acontece, tá, gente? Muitas vezes os espíritos começam a visitar, às vezes a pessoa está no hospital, vai desencarnar daqui a 2 semanas. Ela começa a se desprender e a ir visitar o local que ela vai para quando desencarnar. Isso tem vários relatos em diversos livros mediúnicos e muitos parentes, às vezes você tem um parente que está internado, ele acorda e fala, poxa, eu fui num lugar bonito, revi minha mãe, revi meu pai, revi meu irmão. Isso às vezes é uma visita. Pode ser que a pessoa não vai desencarnar, às vezes a pessoa está indo também para receber uma medicação, um passe, um aconselhamento, mas às vezes é também a desencarnação. O segundo caso que o André Luiz traz das pessoas que eles vão ajudar a desencarnar é do Fábio. E aí o mentor vai dizer assim, olha, o nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem.
Não é médium com tarefa na acepção vulgar do termo. Ou seja, ele deixa bem claro aqui que ele não é médium com trabalho em um local, em uma instituição religiosa. Porém, é um homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E em razão disso, desde a juventude tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na academia do esforço próprio, a fim de nos ser útil, livre de sectarismo, infesto às paixões e amante do dever. Nosso irmão Fábio instituiu desde os primeiros dias de matrimônio o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa e os filhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da sua perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe agradável e natural. Sobre viver bem, olha isso, gente, soube viver bem para morrer bem. Então, o Fábio é um dos grandes exemplos aqui. Fábio não foi médium vinculado a nenhuma religião, a nenhum centro espírita, porém ele teve condutas retas. Ele estudou, olha o que eles deixam bem claro, estudou obras e ajudava os mentores. Ele instalou, aqui depois se vocês lerem o capítulo todo, ele fazia o evangelho no lar, todas as semanas, e com o evangelho ele conquistou o coração da esposa dele, dos filhinhos, dos pais dele, das pessoas que iam na casa dele. Ele criou um ambiente ali de amor, um ambiente de respeito, e ele vivenciava o evangelho. Ele conseguiu trazer o seu céu interno para fora e passou pelos problemas da vida também muito bem. Então ele não era um médium vinculado à religião, porém, ele soube viver muito bem para morrer bem. Isso é o que, gente? Caráter, boa vontade, estudo. Porque o que Kardec trouxe lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Então, como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Está lá no Evangelho. E o que Fábio fez? Exatamente isso. Sem ir a uma vinculação religiosa, ele fez isso dentro da própria casa. William, então você está falando que a gente não deve ir no centro espírita? Não é nada disso. Não só deve, como pode, como tem. Se você gostar, você pode ir. A reflexão de hoje é a seguinte, que pessoas que às vezes que não vão ao centro espírita, às vezes é muito mais evoluída do que quem está no movimento espírita, de um palestrante espírita, de um médium que está lá numa reunião mediúnica. Então, essa reflexão é para que a gente não julgue. Se uma pessoa escolheu não se vincular a religião nenhuma, mas trabalhar para uma espiritualidade, nós não temos que julgar, devemos orar por ela e mandar boas vibrações, porque todo trabalho no bem traz problemas, traz desgastes emocionais, então é isso que a gente tem que entender. Então ore por essa pessoa, mande vibrações e não julgue. Não julgue às vezes um familiar seu que está lá trabalhando na mediunidade numa outra religião diferente da sua. Às vezes espíritas criticam umbandistas criticam espíritas, que criticam candomblecistas, que criticam quem vai para o budismo. Então nós temos que focar de que o que nos dá uma morte boa, tranquila, é a nossa transformação moral, é o bem que a gente faz, é a caridade que a gente faz. Então Fábio, que não era um médium, mas não era vinculado a religião nenhuma, nós vamos para outro caso, o caso da irmã Albina. Olha que interessante. O dirigente amigo explicou que a nossa irmã Albina é filiada a organizações superiores de nossa colônia, ou seja, a irmã Albina não é de nosso lar. Ela veio de uma reencarnação de esferas superiores ao nosso lar, que são espíritos muito mais evoluídos. E qual religião será que ela escolheu para trabalhar, hein? Vamos ver. Tem inúmeros admiradores de nossa esfera, além de ser um espírito evoluído, ela tinha muitos admiradores, e ela permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana. É viúva desde cedo e consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Ou seja, a irmã Albina era uma irmã evangélica, protestante. Ela era da igreja presbiteriana e estava lá
consciente, iria desencarnar muito bem. E o André Luiz chega lá no quarto, vê que além das filhas, tinha 2 espíritos super evoluídos, 2 espíritos femininos com irradiações de luz que estavam lá junto com ela. E esses espíritos comprovaram a qualidade moral daquela irmã que educou muitas crianças. E ela, quando os espíritos chegam, ela não reconhece os espíritos como homens desencarnados, mas como anjos. Ela sente ali aquela percepção espiritual, pega a Bíblia e lê uma passagem bíblica. Então quem lê essa parte até se emociona. Ou seja, ela precisou estar dentro do espiritismo? Está dentro de outras religiões que acreditam na reencarnação? Não. Dentro de uma igreja evangélica que nega tudo isso, ela focou no amor ao próximo, na evangelização, na transformação moral. Viúva, passou muitos apertos, não viveu da fé e consagrou as suas filhas ao ministério evangélico, ou seja, evangelizou o seu lar. O seu céu interno estava tranquilo e a dona, nossa irmã Albina, iria desencarnar super bem, segundo André Luiz. Por último, para terminar a nossa reflexão, André Luiz vai visitar o último irmão que ele vai ajudar a desencarnar. O nome dele é Bonifácio. Qual religião que o Bonifácio escolheu para trabalhar a sua mediunidade, a sua transformação íntima? Ele saiu do nosso lar com um trabalho mediúnico a realizar? A Igreja Católica. Então o irmão Bonifácio era um irmão católico e o que ele estava lá? Indo desencarnar muito bem. A única diferença que o André Luiz traz é que ele não percebia os espíritos porque a Igreja Católica não acredita muito nisso, mas que ele tinha uma qualidade moral excelente e que espíritos guardiões estavam ali zelando por ele e era católico. Ou seja, gente, vamos reconhecer que religião não traz caráter de ninguém, que Jesus nos ensinou o amor. Tá aí os exemplos que os espíritos nos traz. Eles vão ajudar um católico, uma evangélica e também um que não tinha vinculação religiosa. Ah, tem um último caso também, vou trazer aqui antes da gente terminar. Tá nesse capítulo também, no finalzinho, que é a última irmã, que é a nossa irmã Adelaide. E a nossa irmã Adelaide é médium espírita. Então ela também iria desencarnar muito bem, porque ela ajudou, ela criou creches espíritas, escolas espíritas, tinha fundado um centro espírita e estava lá o Bezerra de Menezes ajudando ela. Então todos esses casos, gente, traz pra gente que não importa a nossa vinculação religiosa, importa a nossa transformação moral, a nossa atitude no bem, a nossa caridade, se nós estamos julgando ou não, como está o nosso céu interno. Então tenha consciência disso, independente de que religião você se vincula, aonde você trabalha a sua mediunidade, seja no espiritismo, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja ético, tenha a moral acima de tudo, faça a caridade, use-a para transformar você, as pessoas que estão à sua volta. Quando fizer o evangelho, faça de maneira harmônica. Claro que nós vamos ter problemas, claro que nós vamos ter dias difíceis, mas com fé, com amor, com a oração, nós vamos vencer esses dias. Eu também passo por momentos assim, sem dúvida vocês ou já passaram ou estão passando. Então, se apegue a isso. Muitas pessoas às vezes ficam pulando de religião em religião, achando que é a religião que transforma o homem. Não é. Jesus trouxe o Evangelho, é a nossa forma de viver bem conosco mesmo, com a sociedade, com os familiares. Então, gente, eu espero que a reflexão fique clara. Leia esse capítulo, aliás, leia o livro todo, leia as obras do André Luiz, leia o Evangelho. As nossas dúvidas estão todas lá. E reflita sobre isso. Não é a religião que faz a gente, é nós que fazemos. Muita gente diz, não é a escola que faz o aluno, não é o aluno que faz a escola. É exatamente isso. Não é a religião que nos faz, é nós que fazemos. Não adianta nada ser espírita, ir assistir as palestras, dar passe, ser médium e sair dali e não praticar nada. Não adianta ser católico e também sair da igreja católica e não praticar nada do que o padre falou. Não adianta ser evangélico e sair da igreja e não praticar nada que o pastor falou. Para morrermos bem, para desencarnarmos bem, consciente, termos pessoas do bem nos esperando, é fazer o bem, é transformação íntima. Deus os abençoe pela paciência. Até a próxima reflexão.